Opa, fala aí. Então, o assunto de hoje é uma situação um pouco complicada que aconteceu, na realidade muito complicada, né? Perder a memória dá pra ser considerado como um pesadelo. E bem, isso aconteceu com um youtuber. Quando eu vi a thumb do vídeo, eu, como sempre, pensei que era só mais um clickbait, mas depois de assistir, eu realmente acredito no que eles falaram. E vamos lá, se imagina na seguinte situação aqui. Você acaba desmanhando por conta de uma parada que eu já vou explicar o que é. Acorda num lugar onde você não faz a menor ideia de onde é, com uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que disse a sua esposa, onde fala que agora você mora numa outra cidade, longe de todas as pessoas que você se lembrava, e além do mais, o trabalho de vocês agora com a internet, num canal de 1 milhão de inscritos, sendo que a sua maior referência na época era o Felipe Neto e o PC Siqueira quando eles ainda eram bons. Com certeza deve ser uma situação bem complicada, como por exemplo, ele pensa que ele ainda tem 18 anos, sendo que ele agora tem 30, o que torna as coisas muito mais difíceis, porque é quase como se ele tivesse perdido todo esse pedaço da vida. Se fosse comigo, além de confuso, eu estaria muito triste. Imagina, cara, esquecer todos os momentos, tanto bons quanto ruins, fases que mudaram como você é hoje, tudo isso desaparecer e você agora ter que seguir os passos de uma pessoa que um dia você já foi? Desculpa, pessoas, não foi culpa minha e até o momento a informação que eu tenho é que eu tive uma crise de ansiedade forte o suficiente para fazer a minha cabeça resolver fugir. É isso, desculpa. Bem, esse vídeo daí ele foi publicado há uma semana atrás e logo depois tiveram outros explicando a situação um pouquinho melhor, mas em resumo o que aconteceu é que o Biel, depois de 2 dias sofrendo de crise de ansiedade, ele acabou desmaiando e quando ele acordou de novo, as memórias que ele tinha simplesmente desapareceram e fizeram ele voltar 10 anos atrás. Imagina como se fosse uma viagem no tempo, de você agora simplesmente acordar no futuro sem saber de nada, sem se lembrar de como chegou ali, das pessoas que você ama, ou então de como as coisas funcionam, até porque tudo tem evoluído muito rápido. Foi meio que isso que aconteceu com ele. A diferença é que o corpo também envelheceu, então não existe benefício nessa viagem no tempo que aconteceu. Na realidade, ele voltou para um dos piores momentos da vida dele. O que mais me dói no coração é a parte dele não se amar. Toda a evolução que ele teve regrediu, toda a parte de extroversão que ele tinha regrediu. E até eu falei pra ele, aconteceu uma coisa no curso de autoestima que eu dou e tal. Aí ele, você dá curso de autoestima? Eu preciso fazer, porque eu me odeio. E isso cortou muito meu coração, foi muito pesado, assim. E é bem complicada a situação que aconteceu, de todos os momentos da vida que ele poderia ter voltado, e foi especificamente numa fase difícil, e eu acredito no que ela tá falando, porque quando eu soube dessa história, como eu não conhecia o canal deles e tal, eu fui atrás pra saber o que eles faziam, pra tentar entender melhor os dois, e lá no Instagram dele, numa postagem antiga, deixa eu ver aqui, 16 de janeiro de 2019, ou seja, há 1 ano atrás, um pouquinho mais na real, ele meio que confirma tudo que ela disse, e eu vou ler aqui rapidinho, vamos lá. Olhar pra essa foto me coloca numa posição estranha, eu lembro dessa época e lembro do desespero que eu passava escondido. Cara, eu pensava que tudo ia dar bosta. Foi por volta dessa época que eu tentei... olhando pra trás, hoje eu tenho plena certeza que eu não ter impedido de atentar contra mim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Hoje sou melhor. E cara, parando pra pensar, se ele ler essa mensagem agora, é como se fosse uma mensagem dele no futuro, falando com ele no passado, e é um pouco confuso, mas imagina ele lendo isso agora, o que poderia acontecer, o que poderia passar na cabeça dele. Quão estranho deve ser, mas uma coisa que eu sinceramente tenho medo é dele se forçar a ser alguém que ele não é mais. É claro que as memórias, elas voltam com o tempo, mas em 10 anos as pessoas mudam muito. Pra vocês terem noção, eu sou totalmente diferente do que eu era em 2017, sendo que isso não faz nem tanto tempo, só que pra ele, com todas essas mudanças repentinas, com um canal, tendo uma esposa, contas pra pagar, responsabilidade, tudo isso pode acabar forçando uma mudança de personalidade muito grande. A gente não pode esquecer que são as nossas escolhas e experiências que vão moldando o que nós somos. E como tudo isso simplesmente sumiu, pode acontecer dele formar uma personalidade muito diferente do que ele foi um dia. Não é porque tem vídeo no canal pra ele usar de referência que significa que o problema ele foi resolvido, até porque, como eu falei, as pessoas elas vão aprendendo com o tempo, mesmo tendo alguém pra você se inspirar, que nesse caso é ele mesmo, ainda assim nessa situação é como se ele estivesse tentando imitar uma outra pessoa e são 12 anos na real, e isso é muito tempo. Quando as pessoas comentam sobre esse assunto de ir pro futuro ou pro passado, a maioria prefere voltar pro passado pra poder saber de tudo que rolou e dessa vez fazer as coisas de uma forma correta. E assim, quase ninguém liga em viajar pro futuro, até porque não existem benefícios. Mas agora, imagina isso somado a não poder se lembrar de nada. Tu acaba deixando muita coisa pra trás, então você paga um preço muito grande por isso. E bem, é o que tá acontecendo com ele. Dá pra perceber que as coisas ainda não fazem muito sentido só pela expressão que ele faz, e eu não preciso nem ser um metaforando pra perceber isso. E sendo sincero com vocês, eu não fazia a menor ideia de que a ansiedade poderia apagar as memórias de alguém. Eu já ficava com o maior medo da possibilidade de um dia entrar em coma e acordar anos depois com uma vida
totalmente diferente, mas agora eu percebo que é muito mais assustador viver a tua vida e não conseguir se lembrar dela. Durante o vídeo eu falei algumas situações pra vocês imaginarem, mas eu mesmo não consigo imaginar como deve estar sendo pra ele passar por essa situação. E também, é claro, pros familiares, pessoas próximas, deve ser agonizante o sentimento de ter a pessoa na tua frente, mas saber que ela vai reagir de uma forma totalmente diferente do que era antes. É realmente como se fosse outro alguém. E é claro, ainda tem aquele risco dele nunca mais voltar. É bizarro pensar que a situação toda se desencadeou por causa da ansiedade, uma coisa que nos dias de hoje é muito comum nas pessoas. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo sofrem com isso, e também tenho certeza que a maioria nunca imaginou que algo assim poderia acontecer, mas o nome disso é amnésia dissociativa, que rolou por causa, obviamente, da ansiedade que ele estava tendo, onde chegou num ponto tão extremo que o corpo decidiu dar um jeito de resolver o problema, que foi simplesmente apagar um pedaço gigante da vida dele. E, cara, nessa situação que tá todo mundo vivendo agora, preso dentro de casa, sem saber quando as coisas vão voltar ao normal, muita gente que já sofria com ansiedade tá passando pelo momento mais complicado de todos. Eu sei que as pessoas reagem de forma diferente, mas fazem mais de 4 meses que a galera tá sem poder fazer nada e sem saber como serão as coisas quando tudo voltar. E isso cria tantos pensamentos que eu não duvido que outros casos parecidos como esse tenham acontecido durante a quarentena, mas o que resta agora é esperar que as memórias dele voltem, porque perder 10 anos de vida é um castigo muito grande que ele não merecia estar passando por isso. Agora ele é refém das próprias memórias, precisa viver uma vida baseada em escolhas que ele não se lembra quais foram. Mas bem, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Eu espero que tudo dê certo no final das contas. Tem muita gente duvidando do que aconteceu, mas isso é muito sério pra ser mentira. E outra coisa, o cara já tá passando por um momento complicado, ficar falando que ele tá mentindo só vai piorar a situação. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.